Seja bem-vindo ao nosso programa Aprendendo a Orar comigo, Pastor Wendel Costa, e hoje eu quero conversar com você sobre algo muito importante no que diz respeito à oração, que é a oração como um veículo, como uma forma de nós termos a paz de Deus estabelecida em nossos corações. Então fique conosco. Aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: E não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, meus queridos, aqui na palavra do Senhor nos é revelado, que através das nossas orações, súplicas e ações de graças, nós poderemos deixar que essa paz que excede todo o entendimento seja estabelecida, guarde o nosso coração. Isso é muito importante. Nos dias de hoje nós vemos o mundo inquieto, nós vemos muitas notícias ruins, nós vemos muita coisa ruim acontecendo ao nosso redor e nós muitas vezes nos vemos, nos pegamos com o nosso coração inquieto, o nosso coração temendo, muitas vezes a falta de emprego, a falta de necessidades supridas mesmo a insegurança e todas essas coisas que nós temos visto aí nas mídias, na TV, tudo isso tem inquietado o nosso coração. Mas a Bíblia nos mostra que há uma paz que excede todo o nosso entendimento. Deus, no livro de Romanos, é chamado de o Deus de paz. Como desfrutar dessa paz? Como fazer com que esta paz, que excede todo o entendimento, venha guardar o nosso coração e os nossos pensamentos? Então é através da oração. Mas não é de qualquer forma, ok? Então vamos meditar um pouco sobre isso. Aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está ali falando que devemos não andar inquietos com coisa alguma. Então, sempre que a gente vê, sempre quando nós vemos que o nosso coração está inquieto, nós estamos temendo alguma coisa, nós devemos apresentar aquilo diante do nosso Deus, orando, apresentando aquela situação, seja uma situação de perigo, seja uma situação de falta, seja, enfim, qualquer coisa que possa vir a inquietar o nosso coração. Vamos apresentar o nosso Deus em oração, apresentando a Ele, verbalizando a Ele nossa inquietação, nossos temores, nos derramando perante o Senhor. E ele fala de súplica, O que é súplica? Súplica é quando a gente coloca o nosso coração na oração. A religião, ela trouxe uma oração fria, uma oração que não é realmente um relacionamento com Deus. E é uma coisa que eu sempre bato aqui nessa tecla, eu sempre estou falando sobre essa questão de que a oração deve traduzir um relacionamento entre nós e o nosso Pai Celestial. A Bíblia diz lá em Pedro que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então Deus é o nosso Pai, através de Jesus Cristo, Ele tem cuidado de nós, mas nós precisamos lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente lança a nossa ansiedade sobre o nosso Deus? Através da oração e da súplica. E o que é súplica? Súplica é quando você roga, quando você intensifica o seu pedido a Deus, quando você se derrama diante de Deus, suplicando alguma coisa, você dá aquela ênfase, Não necessariamente você precisa gritar para estar suplicando alguma coisa a Deus, não é isso. Eu tenho, por exemplo, lá no livro de Samuel, a mãe de Samuel, Ana, ela estava ali se derramando diante de Deus, porque ela não podia ter filhos, era uma mulher estéril,
e ela era menosprezada pela sua co-esposa, né? E ali ela estava se derramando diante de Deus, baixinho, ela só murmurava, mas ela se derramava, ela chorava. Tanto é que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada, e aí ela ali se derramou, suplicando a Deus pela sua bênção, né, para que ela pudesse conceber. E aí Eli abençoa ela, né, e ali ela recebe aquela bênção, ela crê e ela entra no descanso, né? A paz de Deus é estabelecida no coração de Ana, porque ela acreditou naquela bênção, né? Ela se derramou e recebeu uma resposta de Deus. E aí nós entramos na terceira coisa que é falada aqui em Filipenses, no capítulo 4, como a gente leu, que é ações de graças. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós derramamos nossos pedidos, nossos desejos, né, nossos temores e inquietações diante de Deus, nós precisamos também receber pela fé, nós precisamos crer, né? E a partir desse momento que você crê, você começa a dar graças a Deus pela resposta. Nós vemos isso também no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 11, versículo 24, que nós vamos ver isso agora. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. Então veja, quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos receber pela fé no momento em que você está orando. Então você, claro, precisa orar segundo a vontade de Deus, segundo alguma promessa da parte de Deus, para que você possa crer, receber pela fé, se apropriar pela fé daquela promessa, né? O próprio Jesus ensinou isso, que nós devemos receber quando estamos orando, e a partir daí, pela fé, você começa a dar graças, velando sobre a sua oração com ações de graças. Para que então serve ações de graças? Para que você possa desfrutar dessa paz de forma constante, né? Para que você não apenas ore e receba a paz momentaneamente, mas para que você possa receber a paz e permanecer desfrutando da paz do Senhor nesse pedido que você está fazendo a Deus, nesse tema que você está orando, seja ele qual for. Então, queridos, uma das funções da oração é permitir que esta paz, a paz que excede todo entendimento, seja estabelecida dentro do nosso coração. E aí precisamos verbalizar em oração, apresentando a Deus, suplicar, derramar nossa emoção também na oração, intensificar nossa oração, se for o caso, e velar, né? Velar nesse pedido, nesse tema que a gente está orando, velar com ações de graça, crendo e nos apropriando pela fé daquilo que Deus já prometeu. Sempre, claro, chamando a atenção para o fato de que nós precisamos orar de acordo com as promessas de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E aí eu dou um conselho que é: você está passando por uma situação, você está, cura, seja na área de saúde, seja na área das finanças, busque uma promessa, busque na Bíblia uma promessa onde Deus te promete isso, e pela fé você ora em cima daquela promessa e crê e dá ações de graças para que você possa desfrutar da paz, até que, é claro, aquela promessa se materialize, até que você veja, né, desfrute da resposta da sua oração. Então é a oração que estabelece a paz em nosso coração, e que esta paz enche o teu coração. Deus te abençoe grandemente.